Agora, Foi. ele avisou que pode ter falha depois no conjunto, mas tem vezes que cai também a internet no meio do trabalho, aí em geral dá problema. Tá, então, a ideia da aula de hoje se constitui a partir da perspectiva de que vocês tenham, de fato, conseguido assistir o material enviado, aquele vídeo Narradores de Javé, e tenho usado aquele roteirinho que foi disponibilizado como uma espécie de guia da leitura, isso é, para ficar atento a algumas questões que percorrem essa narrativa. Então, o propósito de hoje é conversar, dialogar acerca dessas percepções de vocês. E aí, disponibilizar do período da aula toda, a maior parte, para que vocês apresentem os pontos de vista, as percepções, o entendimento, façam alguma interrogação, se acharem necessária também, na medida do possível, a professora Jéssica e eu vamos tentar contribuir, também falando de como nós, quando assistimos, estamos percebendo, o que questões nós também nos atentamos a elas no percurso do desenvolvimento do vídeo. E então iniciamos a conversa a partir de vocês. Não vai ter uma apresentação nossa primeiro para ver, além disso, o que vocês teriam para trazer. Vai ser o inverso, vocês trazem e podemos fazer rodada de 3, 4 que falam assim na sequência. Aí dialogamos um pouco acerca dessas falas, dessas percepções. Depois retomamos. Se um ou outro traz novamente um ponto que o colega já levantou antes, isso não constitui nenhum problema. Isso é tranquilo. Porque nós podemos retomar, às vezes, algum ponto e avançar mais e qualificar melhor a nossa percepção acerca daquela situação. Então, isso não constitui de início nenhum tipo de problema. E nós vamos ficar atento, a professora Jéssica e eu, para tentar contemplar que aquele que primeiro solicitou possa ser o primeiro a comentar. Mas se houver algum equívoco de alguém que já tinha levantado a mão, tranquilo, sem problema, e depois a pessoa, então, logo depois do colega, ela também se pronuncia. Se não for possível numa primeira rodada, abrimos uma segunda, uma terceira, até que tenhamos mais ou menos clareza de que avançamos em grande medida nessas questões que vocês trouxeram como mais pertinentes. Podemos ficar assim, como negociação? E quem gostaria de iniciar o nosso diálogo hoje? E vocês já me conhecem, devem estar lembrando que se alguém não se manifesta, eu vou de carreirinha, assim, olhando e convidando. Boa noite, professor. Convidando. Professora. Oi, tudo bem, dona menina? Fique à vontade. É a Keila, né? Se precisar usar anotações, ler alguma coisa da anotação, não fique intimidado. Até hoje eu levo anotações para a sala de aula e leio para que eu tenha mais segurança acerca do que vou conversar. Keila, eu acho que o microfone está desligado, amor. Parece para mim que está desligado. Ah, sim. Aqui. Ok?
Com a anotação, professor, eu me sinto mais insegura, pelo contrário. Assim, eu assisti o filme, não assisti todo, mas eu já tinha ouvido falar a respeito. No início, eu observo muita questão da oralidade como influência, né, dentro de uma comunidade. E depois se tem a necessidade da escrita, né, do científico, do comprovado, né, cientificamente, de fato, para que aquela cidade, como que é o desejo da comunidade, se torne patrimônio histórico-cultural. E, assim, as pessoas são leigas, né, mas tem uma pessoa de referência que pode ser considerado quase que um líder comunitário, ou uma pessoa que representa a comunidade, por ter o conhecimento da escrita e também uma certa influência dentro da comunidade. E ele, com esse papel, né, ele colhe histórias, algumas pela oralidade, outras de fato, com objetos, fotos, né, relatos, para poder registrar, né, e compor esse dossiê que a comunidade, né, tanto almeja. E, assim, a questão da oralidade também pode ser considerado científico, né? Um estudo científico quando se tem a verdade dos fatos. E também, em questão de influência também, o falar bonito, o falar interessante, o iludir, né? Porque alguém queria construir uma... Ai, fugiu agora. Alguma coisa que fosse, que trouxe, que, assim, na ideia deles, era de benefícios, né? Então, era ilusório. Mas, o que ia acontecer? A cidade ia ser inundada, né? Então, assim, algumas pessoas que não entendem, vê como os benefícios, porque ninguém vai construir alguma coisa, sei lá, uma barragem, alguma coisa dentro de uma comunidade, e vai chegando falando dos malefícios. Simplesmente eles vão falar na oralidade ou em documentação, em fatos científicos, em bases científicas, aliás, que aquilo vai trazer benefícios para aquela comunidade. E é isso que eu compreendi um pouco, né? Trazendo para esse contexto da nossa disciplina. Assim, eu acho que contar o filme não é interessante, eu prefiro fazer uma análise do que contar o filme, já que creio que todos os colegas assistiram. É isso a minha contribuição. Obrigada. Obrigado, Keila. Quem é a próxima, ou o próximo, que gostaria também de participar? Pode ser o Maurício? Maurício Franco da Silva? Boa noite, professor, alunos, professora. Então, eu assisti o filme todinho, completo. Fiz algumas anotações, alguns pontos. Então, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu compreendi e entendi do filme, né? Como a Keila mesmo falou, né, ficou claro que é muito importante o conhecimento dos dados científicos, da escrita científica, né? E esse povo, dessa comunidade Javé, eles eram analfabetos e eles só se deram conta que precisavam mostrar a sua importância, o seu valor, quando apareceu uma ameaça enorme de a comunidade deles desaparecer, acabar, né? Eu acho engraçado também que o filme, ele é a única pessoa que não era analfabeta na comunidade,
era um carteiro, né? E que, para ele salvar esse emprego dele, ele escrevia cartas em nome do povo, contando histórias absurdas, né, de cada um desse povo. E assim ele mantinha um emprego de carteiro, né? Eu tinha apesar das pessoas serem analfabetas na comunidade, tinha um correio de cartas. E era esse próprio empregado desse correio que fazia as cartas, contando casos cabeludos, muitas das vezes inventados, né, por ele mesmo. Então, para mostrar, eu só estou fazendo esse balanceamento para a gente ver a importância de uma escrita. Essas pessoas, elas não sabiam escrever, então, quando elas precisam dessa ciência, desse domínio, elas recorrem logo a quem, né? Que ele era a uma pessoa que eles tinham excluído da sociedade, uma pessoa que era mal vista por conta de contar meias verdades ou mentiras cabeludas a respeito de todos. E ele é incabido de fazer, né, esse dossiê, de relatar a importância da comunidade. E então ele começa a ouvir através da oralidade, né? As pessoas vão contar para ele como aconteceu. Aí algo que eu achei bastante interessante no decorrer do texto é que na aula de segunda nós estávamos comentando. Se a pessoa entrevistada, ela comete algum equívoco, ela conta casos diferentes, e no filme tem muito disso, né? Porque quando ele vai conversar com as pessoas sobre a origem do povo de Javé, que tem como é que é o nome lá do... Eu anotei bem aqui. O seu Idalêncio, né, que foi o fundador dessa comunidade. Então, quando ele vai indagar as pessoas, vai entrevistá-los sobre Idalêncio, aparecem 4 versões diferentes de como esse fundador, como ele descobriu Javé, como ele povoou aquela cidade, né? Então, ele entrevista 4 pessoas e nas 4 entrevistas tem versões diferentes, né? Aí, outro ponto que fica bem... que eu achei bastante interessante, é quando ele faz uma votação. Ele fala assim, quem acha que foi a versão de fulano, levanta a mão. Aí uns levantam. Aí tem uma mulher que ela levanta para todas as versões. Aí o outro fala, mas você levantou para a versão de fulano. Aí ela diz bem assim, que... deixa eu ver, anotei bem aqui. Ó, ele faz uma votação para decidir quais versões contadas é a verdade, né? Até que uma moradora vota a favor de todas as versões. E ela diz bem assim, não se pode, né? Não se pode tirar uma das histórias sem prejudicar a outra, né? Então, eu lembrei da fala do professor, né? Que a gente não deve ser Cristo, não deve julgar, dizer, o seu tá errado, o meu tá certo. A gente não deve tomar partido, porque a história é isso. A história, ela é neutra, ela não é exata, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Estou falando assim da história de contos, não a história científica, a gente sabe que tem toda uma tramitação. Mas até mesmo na ciência há controvérsias. Um diz, remédio tal é eficaz, o fato da cloroquina mesmo. Muitos médicos estavam defendendo a cloroquina, né? Então, há pontos diferentes. Então, eu achei bastante interessante esse ponto do filme. E tem tudo a ver com a nossa aula de segunda sobre esse negócio da gente estar entrevistando. E a gente não ir como um padre, um pastor, querendo impor, tomar partido de um ponto de vista e pronto, é aquele e acabou. A gente tem que a mente mais aberta, mais... Enfim, não vou me aprofundar. Então, fica bem claro no filme a importância, né, do conhecimento. Então, esses povos, eles tiveram que, na cabeça deles... provar que, sim, eles tinham valores, eles tinham histórias vividas naquela comunidade importantes, né? E eles não sabiam colocar isso no papel. Então, eles encobrem o seu sabiá de fazer esse relato, né? Quem assistiu o filme sabe que do meio para o fim ele acaba não fazendo, ele não entrega esse dossiê, depois de tamanha enrolação, de vamos para lá, ouve todo mundo.
outro ponto que fica bem claro é da metáfora, né? Que o primeiro entrevistado que ele vai entrevistar, ele começa a contar assim a história, como aconteceu. Aí o seu Sabiá, ele fala bem assim, mas essa história sua tá muito assim, mataram o boi pra quê? Né? Mata um boi. Mas eu preciso colocar, aí ele começa a colocar assim, que depois de muito caminhar, estavam todo mundo faminto, ou seja, a ilusão da escrita, toda uma descrição, que aí o cara olha para ele e fala assim, mas rapaz, você já tá querendo mentir? Né? Então, a importância porque eles não conheciam a descrição. No caso, ele estava descrevendo a cena, se apropriando de mais palavras, né? Como a Keila mesmo falou no começo, a ilusão da escrita, tem uma palavrinha mais chave, que é a sedução. Né? Porque a gente lê um texto, quanto mais ele descreve bem a cena por meio de palavras, que ele vai se argumentando, a gente fica assim mais prendido, fica assim mais atento à história. Então era isso que ele estava querendo dizer. Aí as pessoas que eram analfabetas achou que ele estava mentindo, porque eu falei assim, eles mataram um boi e pronto. Mas eu vou descrever que eles estavam muito cansados, estavam muito famintos, aí eles viram o bolo, os olhos encheram de lágrimas, de emoção, enfim, eu estou dando entonação, estou argumentando ainda mais a minha descrição. Né? Então, são pontos assim que eu achei bastante refletivo do filme, né? Ele é um filme que, para mim, ele é um filme dividido, né? Ele tem um pouco, assim, da mitologia, porque cada morador, né, são 4 histórias que tem um pouco de mitos, que é contado pelo seu Vicentino, a Dona Deodora, né? A Dona Deodora, na versão dela, ela coloca a mulher como dá mais valor na mulher, né? Que diz que o seu Idalêncio, ele encontrou a Dona Meridiana, né? E ela foi ela que descobriu Javé, que o seu Javencio, ele não chegou a descobrir Javé, o seu Idalêncio, né? Não chegou a descobrir Javé, que ele morreu no caminho. Então, quem descobriu foi ela. E por ser mulher, muitos não acreditam nisso, né? Então, ela querendo mostrar a importância da mulher dentro da sociedade. Então, fica claro que numa das entrevistas, às vezes a pessoa, ela quer... A história é construída, assim, muitas das vezes, pelos seus próprios interesses. Então, fica bem claro o interesse da Dona Meridiana, que era mostrar que a mulher, sim, então, como um homem, ela pode liderar povos, descobrir uma comunidade, né? Já temos uma terceira versão que se apropria das 2 primeiras, né? Que é a do seu Firmino, que ele fala que o seu Idalêncio encontrou a Dona Meridiana, assim, e que ela era uma velha, assim, louca, de pedra, e, enfim, e que ainda até brinca que ele fala que o seu Idalêncio, ele morreu, foi de uma dor de barriga. Eu achei muito engraçado essa parte do filme. Então, o que fica claro nesses pontos é que cada um contou a sua versão de acordo com seus interesses, né? As 2 primeiras versões, que é da Dona Meridiana, que é do seu Vicente, né? Que ele diz que eles 2 eram, tanto ele como ela diz que eles eram, como é que eu posso dizer? Eram parentes, né? Era a geração que se tinha atualmente desses 2. Então, por interesses próprios, para dizer que era da família, enfim, eles contaram a história, foram um tipo uma entrevista mesmo, de acordo com seus interesses. E temos uma última história, que essa é a mais diferente, que eu acho que se equivocou demais, né, que acho que é do pai Cairá, que ele acho que é indígena, não me atentei por essa parte, que ele diz, né, que o povo de origem de Javé eram povos negros. Então, fica claro a distinção das 4 histórias, das 4 versões de como surgiu essa comunidade, né? Então, ficou muito claro, assim, por exemplo, que a gente vai fazer entrevistas da nossa comunidade.
Então, essas ambiguidades, igual o professor falou, né, que sempre vai existir. Então, a gente, como entrevistador, que olhar que a gente vai dar, né, para esses diferentes pontos de vista, né? Então, fiquei meio assim, né? Porque no filme eles retratam todas as entrevistas, é contado de um apanhado da história. Enfim, já essa comunidade no filme, ela deixa de existir, mas ela deixa de existir no físico, mas na história ela continua. Por mais que ela tenha 4 diferentes histórias de sua fundação, são histórias que se interligam, porque a Dona Meridiana, o seu Vicente, o seu Firmino, eles continuam continuam na história, por mais que tenham histórias diferentes de uma fundação de uma certa comunidade. Mas não deixa de ser história. Então foi isso que eu pude me apropriar do texto. Do filme, no caso. Professor, tá seu mudo microfone está seu desligado. microfone, professor. Para mim, professor, parece que a tela congelou. Será que a internet dele caiu? Não. Quem gostaria de participar, continuando a nossa conversa? Boa noite a todos. Eu queria falar sobre esse documentário em relação à minha comunidade, que se estabelece onde a grande maioria aqui da minha comunidade são moradores analfabetos ou semi-analfabetos. Também posso destacar algumas linguagens utilizadas, que tem alguns moradores daqui que utilizam até hoje, como destrinchar, entre outros. Outro fato seria a questão da religião, que muitos moradores seguem e acreditam. E é um povo que luta diariamente, mas que são esquecidos pelo poder público ainda. Professor Mário, não estamos ouvindo. Cada vez que entra alguém para falar, eu desligo o meu para não ficar essa sintonia dupla. Mais alguma coisa, Jamile, gostaria de comentar acerca do vídeo? Não, eu posso falar agora sobre uma situação que aconteceu assim mais ou menos na minha comunidade ou não? Deixa para o final. Poderia trazer ela ilustrando o que tem de conteúdo no vídeo, aí fica mais rico para a gente. Tá ok, então. Na vicinal onde eu moro, né? Existe um campo comunitário que tinha sido cedido para a comunidade há muitos anos atrás por um senhor. No entanto, ele faleceu e não deixou escritura de doação. No ano de 2019, o filho dele, que morava perto desse campo, não satisfeitos com alguns eventos esportivos que vinham sendo realizados nesse campo, relatou que iria fazer uso como se fosse dele. Aí, coube aos moradores buscar alternativa para isso não ocorrer. Algumas formas foram utilizadas, né? Foi um pouco diferente do documentário. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram um abaixo-assinado com todos os moradores, retiraram fotos, fizeram vídeos, os moradores fazendo depoimentos e relatando o problema, e postaram nas redes sociais. Aí procuraram alguns moradores que presenciaram o senhor cedendo um espaço e procuraram a Defensoria Pública com esses moradores e colocaram a situação. Mas aí não aconteceu igual Javé, né? Que as águas tomou conta. No caso, o morador, ele acabou cedendo. Isso, obrigado. A Bruna levantou a mão ou eu que me equivoquei aqui, Bruna?
Bruna Não, Fernanda. professor. Mas se Você tu se quiser, equivocou. já pode iniciar a tua fala, se tu quiser. Tá bom. O meu pensamento bateu muito com o do João e com o da Keila. E um fato que o João colocou, né, que eu também vou colocar, é do meu questionamento da última aula, né? O que fazer numa situação onde há controvérsias? Eu achei, assim, demonstra a nossa realidade, a realidade de uma comunidade pequena, o filme, apesar de ser muito engraçado, é exatamente dessa forma que ocorre nas comunidades. Eu cheguei primeiro, eu que dei início a um postinho, foi eu que fundei tal coisa, foi eu que iniciei uma escola, e tudo isso nós vamos passar realmente quando nós formos fazer o trabalho em campo, né, de pesquisar, de poder fazer as entrevistas, porque realmente aquela história contada no filme é a nossa realidade. Também outro ponto que, não sei se foi aquele ou se foi o João colocou, da escrita. Muitas vezes é desvalorizado a escolaridade em algumas pequenas localidades. Tanto, acho que não por causa da comunidade, mas porque os governos mesmo investem. Mas ali a gente pôde perceber o tanto é importante numa comunidade, independentemente do tamanho, ter uma escola para que possa alfabetizar. A quantidade de pessoas que não eram alfabetizadas ali, só tinha uma pessoa e um outro rapaz que leu um recadinho engraçado que ele deixou lá junto com o livro, que sabia ler e escrever. Então, acho que fica assim uma reflexão, tanto para a questão do que nós vamos passar, quanto da importância de ter escolas nessas localidades. Isso, obrigado. A Keila tem uma mão novamente aqui levantada. Gostaria de participar? Eu não estou matriculada nessa disciplina, porque eu já tenho a nota, né, como a maioria dos colegas já sabem, dessa disciplina. Mas, assim, eu gosto de participar, eu gosto de contribuir com a aula. Eu vou aqui falar que daqui a pouco eu vou ter que me ausentar da aula, porque eu estou participando do comitê da Lei Aldir Blanc, aqui da minha cidade, e eu vou ter que ir para essa reunião. Mas, assim, o que eu vi também nesse filme é muito a valorização do conhecimento empírico, né? A valorização do conhecimento empírico. Assim, mesmo que, de fato, não se tenham fotos, documentos, mas a fala também pode ser considerada um fato científico, né? Pode ser considerada uma verdade, porque a pessoa, você não pode, né, indagar uma pessoa ou chegar a dizer o que é verdade ou o que não, como o professor falou, né, impor quase que uma questão que religiosa. Então, assim, se a gente pode também, eu acredito que numa pesquisa de campo, quando se entrevista alguém, se a pessoa fala, aquilo é uma verdade, é a verdade da pessoa, né? E aquilo pode ser considerado, sim, também como conteúdo científico para o meu trabalho. Então, assim, se eu entrevisto a pessoa, aquilo que ela falar, né, se não for surreal, eu não vou questionar a verdade da pessoa. Eu vou simplesmente registrar, né, como uma verdade absoluta, como um fato científico também, o conhecimento empírico, né, conhecimento de vivências, de experiência. E essa é a minha contribuição. Eu sempre falo muito, desculpa. Tem alguém inscrito já que gostaria de falar nesse bloco? Que já levantou a mão? Boa noite. Boa noite. Então, vamos Boa lá. noite aos professores, aos demais alunos. Você está me ouvindo? Sim. Ah, sim. Bom, os colegas comentando aí, todo mundo comentando, surge na minha cabeça aqui vários pontos para comentar, mas eu não sou muito boa de me expressar,
E vou ver se consegue sair pelo menos alguma coisinha aqui do que eu tô. Que nem o João Batista aí, ele comentou assim, surreal, né? Foi o que eu tava ali na minha mente para comentar, mas enfim. E como ele já comentou assim parte do filme e tudo, eu assisti o filme final, eu queria só tirar comentar uma reflexão aqui que pessoal minha, né, que eu fiquei pensando, imaginando hoje durante a tarde depois de ter assistido o filme, que a maioria das pessoas, na verdade, acho que quase todos ali, só eram poucos que sabiam ler e escrever, né? Eles não sabiam ler nem escrever e há muito tempo moravam ali, né? E aí o que sabia ler e escrever, não sei, não prestei muita atenção se falava mais ou menos o tempo de vivência dele naquela comunidade, como é que ele era, né? Mas ele sabia ler e escrever, mas ele não sabia a respeito de nada, assim, praticamente da comunidade, porque ele também não deu a opinião dele própria de como era como é que era, né? Antigamente, quando chegou primeiro, como é que formou para poder fazer esse livro científico aí que eles queriam tanto fazer para poder impedir, né, que fosse construísse lá a barragem e eles tivessem que sair de lá. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu como moradora da minha comunidade aqui, quanto tempo eu moro aqui e eu sei ler e escrever, mas se chegasse uma situação dessa aqui na minha comunidade, eu acho que eu não poderia fazer nada a respeito para poder tentar impedir, porque eu sei ler e escrever, mas eu não conheço nada da minha comunidade, nunca procurei saber, né? E eu fiquei refletindo assim, se não fosse essa faculdade e agora a gente está estudando sobre isso, e chegasse uma situação dessa, eu nunca ia procurar saber assim, certinho a história. Nossa, quem chegou primeiro aqui no nosso travessão, quem plantou a primeira roça, como de cacau, como aconteceu, né? Eu fiquei refletindo bastante sobre isso. E eu achei muito legal o filme, porque ele é super a ver com a aula de ontem, né? Eu tive que sair, porque aconteceu ontem não, né? Na segunda, um imprevisto com a minha filha, eu tive que sair, mas depois eu estava dando uma assistida no link, né? E super a ver, e vai ajudar muito a gente, porque o que o filme retrata é o que realmente nós vamos passar aqui, né? Pesquisando. Vai ter muitas pessoas que vai contar de uma forma, outra vai contar de outro jeito, e como a gente vai lidar com isso. Achei bem interessante. Não sei se contribui mais ou menos aí com o que os professores estavam desejando, mas é essa a minha contribuição. Obrigada. Nós que agradecemos quando você participa explicitando a tua percepção, dizendo o que mais poderia contribuir. Esse é tranquilo. Tá? Não imagina que a gente fica decepcionado quando alguém participa. Às vezes a gente até fica quando alguém não participa de jeito nenhum. É mais fácil de a gente ficar com um sentimento assim de que não está conseguindo organizar uma boa atividade, que seja atrativa, que traga coisas ricas, para que vocês se entusiasmem com aquilo que a gente traz, e se sintam animados a participar. Né? Eu gostaria de comentar, assim, utilizando talvez uns 10 minutinhos, uma ou outra questão da que vocês trouxeram. Tá? As que eu iria trazer, eu deixo elas mais para o final. E aí também abrir um tempinho para a professora Jéssica também poder comentar algumas das questões que vocês trouxeram, ou trazer alguma coisa nova, diferente. Professor? Sim. Antes de eu comentar isso, o comentário, eu queria só contribuir mais para o comentário da Luciana. Então, ela falou assim, né, que se por acaso fosse na comunidade dela, ela não saberia o que escrever nesse tal dossiê, né, sobre de história de patrimônio da comunidade dela. Então, de uma forma bem, acho que ninguém saberia, porque a minha avó sempre diz um ditado, que a precisão faz o sapo pular. Então, a gente só dá um jeito quando a gente se vê assim, vamos fazer aquilo, tem que fazer aquilo, precisa exatamente daquilo. Então, tanto no filme como agora, a gente não vê uma necessidade assim de mostrar que onde nós vivemos ou quem somos é importante, né? Porque quando a gente é confrontado, a gente é igual uma guerra, seja fria, seja de arma. Só começa depois do primeiro tiro.
Então, é comodismo? Mas o ser humano, ele tem esse defeito nele, né? Eu tiro, eu não estou querendo dizer eu ou meus demais colegas, mas quando eu estudava no ensino médio, por exemplo, um professor passava um trabalho para a gente entregar na segunda-feira. A gente passava segunda, terça, quarta, quinta, se ele passasse na segunda para entregar na próxima, a gente ia inventar de fazer o trabalho, às vezes, no domingo. Ou seja, eu esperava o dia que tivesse mais próximo, porque aí não tinha como eu correr de fazer o trabalho, eu ia lá e fazia. São pontos, assim, detalhes bobos, mas que faz todo sentido. Então, num decorrer maior, numa necessidade maior, a precisão, sim, faz o sapo pular. Esse é um defeito humano, mas geralmente aquele povo da comunidade de Javé, até o momento eles não tiveram essa necessidade, esse forçar de pensamento para mostrar que eles eram importantes, que aonde eles viviam tinha um sentimento histórico, familiar, emocional deles, porque até então nada tinha confrontado essa realidade, nada tinha ameaçado aquele lugar que para eles, de certa forma, era um paraíso, era histórico. Então, quando eles se viram naquele momento assim de que eles tinham que fazer alguma coisa para poder, eles foram o quê? Mesmo analfabetos, eles foram pesquisar, foram atrás de quem poderia colocar aquelas ideias, aqueles pensamentos no papel e apresentar para as pessoas mais... para as pessoas maiores, de posição maior dentro da sociedade, para o Estado, principalmente, né? Porque, pelo que eu entendi, é o Estado que quer abrir uma barragem lá e quer tirar eles do local deles. Então, é isso. A gente, na hora do vamos ver, a gente faz, sim, o sapo pular, a gente faz das tripas coração, usando esse ditado popular. Enfim, geralmente, é na hora do vamos ver mesmo, quando o bicho vai pegar, que a gente descobre até coisas que a gente nunca pensou que a gente era capaz de fazer, e a gente faz. Então, por esse ponto aí, eu queria... Tá certo, obrigado, seu menino. De nada. Um pouco também da nossa tarefa de condução o trabalho de contrastar as percepções. Quando a gente afirma que a necessidade é uma espécie de mãe das invenções, por certo que isso está coberto de sentido, de coerência. Por outro lado, e a gente sempre diz assim, no entanto, mas também, por outro lado, a necessidade é sempre uma construção coletiva. Ela não é de domínio individual. Por exemplo, existe necessidade de fazer a passagem da pedra lascada para a pedra polida, da pedra polida para o machado, em função de quê? De um aumento de produção, de mais pessoas que precisavam se alimentar, das trocas realizadas com um grupo, cada vez a distâncias maiores, então uma parte da produção se perde ao longo do caminho, né? Então, por exemplo, quando é que a mãe vai revirar a gaveta para perceber, assim, para buscar documentos que pode ser um registro do filho ou da filha, ou pode ser o atestado de batistério, que a igreja batizou tal tempo, e isso serve como um documento oficial também. Quando ou coletivamente colocamos a necessidade de certificar, de datar, de carimbar, de rotular, para ter validade, ou quando o Estado, para oferecer uma política pública, exige que o indivíduo tenha um número de CPF, de identidade, um comprovante de residência, um boleto bancário, um boleto de energia pago para fazer essa comprovação. Então, a necessidade, ela também se constitui enquanto uma construção do coletivo. E naquela situação, isso também se apresenta, né? Não tinha como responder... Só um minutinho, filho. Não tinha como responder do plano individual.
Aí alguém trouxe a situação do campinho de futebol. Foi muito comum na Transamazônica, porque num certo período da constituição de comunidades nas vicinais, uma boa parcela da população residente, das famílias residentes naquela vicinal, e também pela abrangência da Igreja Católica na época, foram constituindo as comunidades em geral, construindo a igrejinha em cima de um lote das famílias, já que o INCRA não havia reservado, em geral, nas vicinais, salvo aquelas que tinham agrovila, e eram pouquíssimas, eram raras, as vicinais com agrovila, o INCRA não reservou um pedaço de terra para a escola, um pedaço de terra para o campo de futebol, um pedaço de terra para a igreja, um pedaço de terra para uma organização coletiva, um pedaço de terra para alguma coisa comunitária. Os lotes foram distribuídos, ou fez uma agrovila para juntar as famílias ali num núcleo urbano, porque não era urbanizado, ou distribuídos em lotes de 100 hectares, do início da vicinal até mais à frente. Então, o que faziam as famílias na prática? Negociavam com o agricultor a doação, mesmo sem documento nenhum, na palavra, na confiança, e construíam coletivamente, em geral, às vezes até faziam rifas para juntar um dinheirinho para contratar um trator, ou negociavam para quando o trator, o patrol, iam para a vicinal abrir, dar uma ajeitada naqueles buracos e fazer um campinho de futebol e por aí vai. Escolas, igrejas. Mais tarde, muitas desses terrenos foram sendo vendidos. Quando era vendido, em geral, para uma pessoa da mesma religião, não tinha muitos problemas de continuar funcionando o campinho de futebol, a quadra de vôlei, a igreja, a escola e por aí vai. Mas quando vendia para uma pessoa de uma outra religião, para essa outra pessoa que comprou, era incômodo ter um culto de uma outra religião no seu lote, no seu terreno. Então, esse é um elemento concreto. Por isso, pode-se apoiar na memória coletiva, na oralidade, porque quando doou, alguém escutou essa doação. Quando doou, provavelmente doou no final de um culto, quando foram conversar, onde vamos fazer a igrejinha nova, onde vamos construir o campo de futebol. Então, não tinha registro físico no papel, mas tinha registro na memória coletiva. E o próprio direito, algum tempo atrás, era difícil o direito reconhecer, o direito do plano jurídico mesmo. A lei, a Constituição, a norma jurídica reconhecer esse acordo verbalizado como regra jurídica, como um procedimento técnico-jurídico. Hoje é mais tranquilo, mas é mais tranquilo em função do avanço da sociologia e da antropologia, principalmente da antropologia no interior do direito, que abre um pouco a perspectiva para que se perceba que tem acordos que valem mais do que a lei. Por exemplo, o INCRA diz que a divisa passa aqui, mas os dois agricultores mudaram a divisa do lote para que os dois tenham água na frente do lote. Porque o igarapé passava só no lote de um. Tem muitos casos desses que eu acompanhei aqui na Transamazônica. Eles mudaram a pedra que o INCRA colocou da divisa do lote. E as duas famílias respeitam essa nova divisa como se fosse a divisa oficial do INCRA. Se colocar o GPS, essa pedra está no lugar errado. Mas, para aquelas duas famílias, esse é o lugar certo. Porque vale mais o acordo com o vizinho, o pacto feito com o vizinho, o respeito a essa conciliação da vizinhança, porque um vizinho o tempo todo precisa do outro. Então, se ele tem mais, não ceder água, se o gado estourar a cerca, como ele vai chegar no vizinho e pedir para o vizinho emprestar o cavalo para ajudar a trazer o gado de volta?
né? Então, tem muito isso, né? Essa ideia do documento assinado em contraposição à palavra que foi dada. Precisa assinar um documento, uma nota promissória? Aí o vizinho diz, não, eu confio na tua palavra. Se você empenhou a palavra, eu respeito ela e você respeita. Quando chegar o dia do pagamento, tu sabe que me deve esse valor, mas não precisa assinar nota promissória. Quando o Estado, o sistema bancário, assume esse controle das trocas, por certo que o Estado e o sistema bancário não têm liberdade suficiente para aceitar isso como prova, isso como acordo. Vai precisar assinar, carimbar, colocar datas, testemunhas, mas provavelmente na relação de vizinhança eles podem dispensar isso, e não significa que tem um valor menor. A história oral, há um bom tempo, e tem vários historiadores nessa área, ela é uma das áreas da historiografia, né? E ela surge com força para tentar quebrar a historiografia oficial, que é sempre a história contada pelo grupo que venceu, pelo grupo que tem mais poder, pelo grupo que domina aquela situação. Então, possibilita acolher outras narrativas, outras versões, outros pontos de vista, outros entendimentos acerca do que aconteceu. E aí, do plano da nossa disciplina, e só dele, confrontar um pouco isso da ideia de que todas as narrativas são científicas. Não é bem isso. Lembra do filme do Shrek, tão distante? Então, não é bem isso. Todas as narrativas têm o mesmo valor objetivo para a análise. A análise que vai ser feita a partir dessas narrativas que ganham status de compreensão acadêmica, compreensão científica. Tá? Então, o que significa a nossa tarefa como cientista no interior dessas narrativas? É explorar, trabalhar com essas diversas percepções, ver em que elas se combinam, em que elas se aproximam, em que elas se cruzam, onde elas se divergem, e tentar explorar o porquê que ela se distancia aqui, porquê que ela se reaproxima mais lá na frente. Que interesses estão em jogo? E isso que vocês já trouxeram um pouco na conversa, no nosso diálogo. Tá? E tem muito isso, só relembrar, alguém colocou nas conversas aqui ao lado, e aí alguém colocou que não ia participar da aula de hoje porque não assistiu o vídeo, aí vamos insistir. Tranquilo, sem problema, ninguém está aqui para colocar ninguém assim a ferro e fogo. Se houve algum problema de não participar na primeira aula, não acessou o grupo, para perceber que o grupo já estava com o vídeo, fazendo a leitura do vídeo, tinha algumas questões, tranquilo, mas a tarefinha continua. Então, arruma um jeito, um horário para assistir o vídeo, para poder assistir a nossa aula passada, onde conversamos algumas coisas sobre os conteúdos, por aí vai, para ir se apropriando daquilo que daqueles passos que já caminhamos, para poder ficar mais confortável no interior da caminhada daqui para frente. Isso é tranquilo. Não vai ter cobrança em relação a isso, a não ser essa solicitação de que se aproprie desse material, assista esse material, leia as orientações passadas no grupo, e aí, como está participando da aula de hoje, então, quando assistir o vídeo, já vai ter vários elementos que enriquecem a própria percepção. Tá? Um outro elemento, aí é só porque eu estou muito
não é chateado com quem fala, mas tem todo um avanço da ciência, em relação a essa história da cloroquina, desse tratamento precoce. No outro grupo também, da educação do campo e da ciência da natureza, deu muita desavença no interior do grupo. Então, com vocês, eu só queria fazer um único comentário. O fato de fazer uma defesa da cloroquina, um médico, um especialista da medicina, não torna isso verdade, que, de fato, o tratamento resolve. A ciência já desconstruiu isso milhões de vezes. Acontece, provavelmente, como eu não conheço o sujeito, eu vou dizer provavelmente. Se eu conhecesse, eu poderia dizer e ponto final. Então, eu vou dizer provavelmente. A posição política, o pertencimento político dele faz ele construir uma narrativa na qual nem mesmo ele acredita. Como alguns pastores que saíram a campo, e provavelmente padres também, mas eu vi mais a narrativa dos pastores, vendendo feijão abençoado que a pessoa que comprasse e comesse jamais pegaria. A pessoa comprou, comeu, e na semana seguinte estava entubado. O pastor disse que comia todo dia daquele feijão que ele benzeu e vendeu, e foi entubado. E se salvou, deixou de morrer por pouco. Então, perceber como se constrói essa narrativa para justificar. Entubado é colocar um tubo pela garganta para a pessoa conseguir respirar, igual o tio Adilson ficou um mês na cama sem poder se comunicar com ninguém. Explicando aqui para o João o que significa entubado. O João é um filho de 6 anos. Então, ser cuidadoso assim, porque um médico, mesmo sendo especialista, a minha pergunta a esse médico seria: você faltou às aulas de medicina, comprou o seu diploma, ou você tem que justificar uma coisa que ninguém consegue justificar em função do teu pertencimento político? Se ele respondesse essas 3 perguntas, eu já me daria por satisfeito. Provavelmente se engasgaria ao tentar responder uma delas. Então, o fato de alguém... É muito próprio do campo do direito também ajudar a gente a entender a narrativa que se constrói com o argumento da verdade. Num crime, por exemplo, primeira coisa que se vai averiguar são os indícios, são aquilo que se coleta, são as digitais, são o exame de balística e por aí vai. Então, sem isso, ainda o direito não consegue definir se pode atribuir a imputação de crime para alguma pessoa. Aí imagina num mundo que esses indícios, muitas vezes, podem ser modificados, falsificados, a dificuldade de saber, de atribuir confiança a alguém pode diminuir bastante. Porque as narrativas do plano político, religioso, elas podem, muitas vezes, ser construídas objetivamente com a intenção de confundir, e não de trazer luz sobre aquele evento, aquele acontecimento. Então, era um pouco esses elementos que eu queria trazer da minha primeira entrada né? Aliás, mais uma, é que as narrativas, e nós, assistindo o vídeo é possível perceber isso, quem vai narrando, ele vai revivendo aquilo que ele está narrando.
Por isso que apareciam as imagens lá de um personagem que chega a cavalo, aí é tudo deserto, aí aparece o rebanho de gado, aí aparece os inimigos, aí aparece a mulher a cavalo e lutando e confrontando, e eles carregando coisas em animais por aquele deserto, carregando carroças com mantimento, com ferramentas e por aí vai. Narrar é um jeito de reviver. A narrativa é uma forma de ressuscitar o acontecimento. Então, por certo que se tiver 4, 5 lideranças da comunidade narrando os acontecimentos da comunidade, essa narrativa vai ser distinta, vai ser diversa. É provável que tenham pontos em conciliação e que tenham pontos, como disse o João, bastante divergentes, distintos, que não tem como colocar na mesma situação, porque um exclui o outro. Aí é a nossa tarefa de tentar compreender como eles se constroem, o que se quer afirmar com essa versão, ou reafirmar, o que se quer trazer para o debate com essa versão. Essa também a nossa tarefa, né, de tentar compreender como essas versões são constituídas e o que representa a constituição dessas versões, né? Como elas são ressuscitadas, ressignificadas, reelaboradas, né? Renovadas, atualizadas, tem tudo isso na narrativa, no contar a partir da memória coletiva. Essa é uma outra questão também para o Pollack, que é um autor que eu gosto muito, da história oral. Ele disse que a memória é sempre coletiva, porque ela nunca abre mão de se apoiar na memória dos outros. Ela precisa contar com o que o outro lembra também. Ninguém lembra sozinho, lembra em conjunto, lembra em comunidade, lembra em grupos. Aí eu vou silenciar o meu para Jéssica também comentar alguma coisa enquanto eu ajeito a janta do João. Tá certo, professor. Vai lá que ele deve estar com fome. No início da aula, o professor estava preparando a janta. Mas, gente, boa noite para os que entraram depois aí, tá bom? Pegando a deixa da fala do professor Mário. Aliás, vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo aí, todo mundo me escuta, tranquilo? Tudo certo, professora. Tá. Que é isso, né? Às vezes a gente está aqui, esse formato remoto é bem esquisito. A gente falando para uma tela, né? Só se vê. E às vezes o povo não está ouvindo. Mas, assim, pegando a deixa do professor Mário, eu também gosto muito do Pollack, né? Que trabalha essa questão da memória coletiva. E aí, dialogando com isso também, com Halbach, que é um outro autor que ajuda a gente aí na história oral, no estudo da memória, que diz que a memória também é seletiva, né? E ela vai selecionar o que para cada sujeito vai lembrar, né, do que foi mais marcante na sua vida, do que tem mais importância, né? E aí, todo o objetivo do filme Narradores de Javé, que é de provar a importância do lugar, né, foi cumprido durante todo o filme. O que era preciso ali, né? Qual era a grande problemática e o desafio? Era justamente comprovar, né, seja de forma, era científico, mas comprovar que ali tem um povo, que ali tem a sua história. Não sei se vocês se emocionaram, eu me emociono muito toda vez que eu assisto, porque o filme Narradores de Javé, ele traz muito a nossa história de Altamira, ou da Transamazônica, com a chegada da barragem de Belo Monte, né? Que é a minha história de vida, ela perpassa por isso, né? Desde adolescente, criança, desde que eu nasci, essa barragem estava no imaginário, essa ameaça da construção de uma barragem, ela vinha sendo, né? Estava na narrativa do povo, e aí sempre essa resistência, e quando lá no final do filme, né? Eles aparecem depoimentos de pessoas
que de fato eram de Javé, né, que de fato ali são pessoas da comunidade mesmo, o filme também tem atores, mas também utiliza pessoas da comunidade, quando elas vão falando, né, meu filho foi enterrado aqui, a minha mãe foi enterrada aqui, teve cemitério, então eu não quero sair daqui, esse lugar para mim é importante. Então quem que vai lembrar, quem que vai provar a importância de Javé? Né? Não é o Antônio Bial ou alguém que vem de fora cientificamente, né? É quem de fato conhece a história, quem de fato lembrou, né? Quem de fato que tem essa memória de fato do lugar. Então, eu acho que isso é bem interessante. E eu vou já, muito do que vocês foram falando, eu tinha também, né, ao reassistir o filme, anotado, mas eu vou pegando um pouquinho das falas de vocês e vou dialogando com o que o professor Mário também falou. Eu começaria com uma pergunta, né, para a gente se fazer, que eu acho que essa é uma pergunta que eu me fiz, né, todo o percurso acadêmico, que eu ainda me faço a cada pesquisa que eu construo, a cada reflexão que eu faço sobre a ciência, e que com os alunos também a gente tem feito em sala de aula. Na Faculdade de Etnodiversidade, isso para mim é muito presente. Dialogando com a fala do João. A ciência e a história, elas são neutras? Né? O grande objetivo é chegar a uma neutralidade, uma verdade do fato? Ou, de fato, né, a diversidade de narrativas, a diversidade de compreensões, né, que seja interessante. Enquanto a gente estiver procurando, né, enquanto a gente chegar ali no Narradores de Javé, por que o Antônio Biá, ele não conseguiu chegar à história verdadeira e científica de Javé, né? Por que ele anota, mas cada vez ele fica mais confuso, porque cada uma ali vai colocando um pouquinho da sua memória, do seu conhecimento sobre a história de Javé, né? É porque o Antônio Biá, e lá numa fala final, não sei se vocês lembram, que ele praticamente assim acaba com a história de Javé, ele diz que não tem nada, não tem como provar de nada de importante, porque só tem pessoas analfabetas ali, porque ali é um lugar que não tem uma história e tudo, porque o próprio Antônio Biá reproduz um discurso que é esse de compreensão da ciência como a busca da verdade, né, a verdade científica. Então, o Antônio Biá, ele traz essa concepção que é justamente a concepção, né, que não é neutra, inclusive, da ciência, né, que é de quê? É de que o conhecimento científico, né, que é eurocêntrico, que é colonizador, ele vai fazer o quê com as comunidades quando chega, né? Ainda hoje, é justamente negar os outros conhecimentos. Então, essa pergunta, né, a ciência é neutra, a história, ela é neutra, né? As reflexões que a gente tem que fazer sobre isso é justamente, mas é claro que não, né? Porque a ciência e a história, elas são construídas, né? Ela é construída a partir de quê? De pessoas, né? De sujeitos, de pesquisadores que têm objetivos. E aí, quando a gente... Aí eu saio aqui da fala do João e vou dialogando lá com a fala da Luciana, no final, né? Que ela fala assim, poxa, eu sei ler, eu sei escrever, mas eu não saberia falar da história da minha comunidade e tudo. Por que é importante aprender a ler e escrever? Né? Por que é importante? Só ler e escrever resolve o problema da comunidade? O Antônio Biá não conseguiu, né? A escrita por si só não é a resolução do problema, né? Mas a democratização dessa escrita e o reconhecimento da escrita das pessoas da comunidade pode ajudar a resolver. Por quê? Porque o que o Antônio Biá, se o Antônio Biá escrevesse ali, né, o que cada um colocou, mas defendendo de que né, as narrativas, elas de fato podem, a partir das narrativas da Mariadina, dos outros, das outras lideranças históricas ali que eles vão falando, né, podem contribuir com a análise, que é isso que o professor fala, né? Essas narrativas, elas têm importância científica, elas podem sim comprovar, né, essa importância ou essa história local, né? Se a escrita ela for contribuir para isso, ela pode ajudar a resolver o problema. Mas, de acordo com o que o Antônio Biá vai falando, que ele fala assim, não, essa história de vocês, ela não tem muito, ela não é importante, ela não é
vocês não entendem as normas, as regras da escrita, isso daí vocês não entendem de nada e tudo, né? Enquanto se constrói as pesquisas com essa concepção do Antônio Biar, a história nunca vai ser considerado como importante, né? Então, acho que as perguntas que a gente vai se fazendo é isso, não é só aprender a ler, escrever, ou não é só vir um pesquisador, né, lá na comunidade que vai escrever sobre a história e provar cientificamente, né? Mas é justamente reconhecer e contribuir de que a escrita, de que a ciência, elas podem contribuir com o fortalecimento dos conhecimentos locais, né? Então, a história que está sendo contada, a história que está sendo narrada por cada uma das pessoas daquela comunidade é a história de Javé. Não precisa, né, como o Antônio Biar, ele fala, eu acho muito engraçado quando ele fala assim, ele pega um livro, né, que vocês viram bem bonito, todo dourado, assim, né, todo com a capa bonita, porque que é isso, né, extravagância, essa noção de que a história de Javé tem que ser heróica, né, ele fala que é a Odisseia Javélica, eu acho engraçado. E aí a Odisseia Javélica, que vai provar a história, então aí você tem, né, isso que ele traz é justamente dessa concepção que é trazida, né, da importância histórica e heróica, por exemplo, do descobrimento, né, que a gente é acostumado a ouvir essa narrativa da história oficial, né, Dom Pedro Álvares Cabral foi o salvador porque descobriu o Brasil, ou então Cristóvão Colombo foi o herói que descobriu a América, né, e a história, essas grandes histórias e tudo isso, porque isso justamente vem de toda uma compreensão, né, da história oficial, dessa história que é empurrada e que não considera todos os sujeitos. Então, a história do descobrimento do Brasil, ou do Brasil, né, ou a história da Transamazônica, né, que pouco se conhece antes da escrita. Então, acho que a gente se perguntar justamente, né, acho que a ciência, de modo algum, ela é neutra, né, e nem a construção da história. O ponto de vista do pesquisador, ou o papel que esse pesquisador assume, né, o que ele busca, né, compreender, o que ele busca compreender ou defender, né, justamente vai influenciar no tipo de pesquisa que ele faz. E aí eu acho que quando a Luciana traz a pergunta, ou quando a gente vai se perguntando, né, o que nós vamos construir lá na nossa comunidade? Por que vocês vão, nesse relatório da disciplina, já estou indo mais para as duas reflexões, né? Mas por que é importante falar da história da comunidade e dos diversos sujeitos ali, né? Porque justamente, e o que nós queremos construir? Quando o João falou, né, qual o olhar que nós vamos dar para as nossas pesquisas? Eu acho que isso é fundamental, porque se a gente trouxer essa concepção, né, de ciência como a busca da verdade, e não se perguntar, de fato, o que nós queremos, né, para que nós vamos utilizar a escrita, as linguagens, esses instrumentos de pesquisa, para que a gente vai fazer, né, e que análise que é preciso, aí a gente vai sempre reproduzindo. Então, Javé, esse filme, né, que traz para a gente diversas possibilidades de reflexões, ele ajuda muito a ver essa relação, né, do científico com o tradicional e tudo. E aí eu lembrava muito de quando fala assim, né, a ciência ela é neutra, ela para que é preciso a ciência e tudo. Eu lembrava muito, né, daquilo que o João falou, de que os próprios fatos científicos, eles são questionados ao longo do tempo, né, e a gente lembra, eu venho da formação das ciências naturais, mas, por exemplo, quanto tempo que a ciência foi utilizada justamente para justificar opressão ou justificar diversas práticas, né, quando, por exemplo, né, quando a gente tinha todos esses estudos da biologia, da ciência, para comprovar a inferioridade, né, do negro, para poder justificar a escravidão, com base no tamanho do crânio. Então, para aí você vai, né, ali se buscava um monte de argumentos científicos e ela era utilizada para isso, né? Então, ela era construída para isso, né, como objetivo e a partir de um ponto de vista para justificar outras estratégias, né, dos povos em relação aos outros. Então, acho que essa reflexão em relação à ciência ela é muito importante. Só um outro que a Keila traz em relação à oralidade, né, é essa questão da necessidade da escrita e do registro,
né, que ela fala, que acho que o filme traz também, né, a importância do registro, né, para a nossa sociedade, dentro dessa importância da linguagem. E muitas vezes a linguagem escrita, ela é tida como superior às demais linguagens, né? E aí, quando se trata de pesquisas sociais nas comunidades, onde vocês foram falados, né, que a maioria do povo, ou tem, né, comunidades em que a população é analfabeta, a linguagem escrita, ela não é a predominante, né? Então, a oralidade, o discurso, a análise das narrativas, de fato, elas nos ajudam a compreender, né, justamente por conta dessa questão, e elas também são importantes. Acho que a gente vai refletindo e dialogando sobre isso. Mas acredito que eram essas as reflexões que eu tinha agora. Tem outras, mas aí depois a gente vai completando. Então, podemos reabrir para um segundo bloco de diálogo, né? Quem gostaria de retomar a palavra para ir... O que é isso? Mais um pouquinho? Sim. Só vou pegar mais um pouquinho de suco aqui para o João e meio minuto eu já retorno. Tranquilo, professor, a gente vai seguindo aqui. Eu vi que alguém tinha se inscrito aqui. Não sei se foi impressão minha. Não. Não, no chat não tem ninguém. Quem que ainda não falou, gente, que gostaria de contribuir, né, em relação ao filme? Como que vocês foram fazendo essa, como né, alguns também foram fazendo essa relação com a comunidade, né? Acho que é importante cada um falar um pouquinho. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu não consegui assistir o filme, só foi o comecinho mesmo devido à internet, que até agora tá muito ruim. Mas só que o comecinho que eu vi, eu pude perceber que quase em toda a comunidade funciona daquela forma, né? Se aglomeram aquelas pessoas, falam notícia e tal. Aqui na minha mudou um pouco, desde que eu me entendo, porque agora com a tecnologia fizeram o grupo do WhatsApp, aí toda notícia só joga no grupo e todo mundo se informa. Lá no começo do filme eu vi um rapaz dando a notícia que vinha um progresso, né? Com a vinda da barragem, igual aquele, eu acho, falou. Eles falam só os benefícios e esquecem dos malefícios. Então, podemos ver, comparar aí na barragem de Belo Monte, que eu acho que não era todo mundo que queria sair da sua residência, né? Para morar em outra localidade, porque desde que criou sua família naquele local, conviveu a vida inteira para de repente sair assim, sem mais sem menos. Outras pessoas devem ter gostado por parte da indenização, tudo bem. Mas outra parte que eu queria falar também era que esse dossiê que eles fizeram aqui me lembra quando eu estudava no ensino fundamental, teve a vinda de um professor. Estava estagiando na nossa escola e queria dar aula aqui, vai, vem, troca de prefeito aqui no município, e reviravolta e vai. E nós não queríamos aceitar esse professor. Aí o que nós fizemos? Fizemos um baixo assinado. Aí reuniu todos os alunos, alguns pais, e deu aquela reviravolta toda, veio jornalista. Mas nós não ganhamos nem perdemos, que nós não ficamos com o professor que nós não queríamos, e também ele não deu aula, porque ele era meio chato e tal. E é isso minha contribuição. Mais alguém gostaria de participar? Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu queria falar aqui a anotação que eu fiz sobre o filme.
no filme Narradores de Javé, mostra pessoas simples, mas que têm culturas, lendas, contos, heranças históricas contadas de pais para filhos e seus fundadores. O grande problema é que a maioria não sabia escrever. O único habitante que sabia escrever era Antônio Biá. E os habitantes, eles contavam suas histórias de maneira oral, falada. E eles não tinham um registro de forma científica. E os relatos dos moradores não se entendiam em suas versões, ele não identificava qual era a versão verdadeira da Fundação de Javé. E o Antônio Biá, ele tinha a missão de ouvir e escrever a história dos habitantes, mas ele desistiu porque ele estava em busca de uma verdade absoluta. E o filme, ele mostra a importância da oralidade na construção científica. Obrigado a Luísa. Quem mais? Vocês lembram se nós trabalhamos na primeira disciplina da etapa passada, que era Sociologia do Campesinato e Educação do Campo, se nós trabalhamos com um documentário chamado Nas Terras do Bem Virá? Eu lembro, professor. Trabalhamos? Sim, trabalhamos. Tá, obrigado. Então, vou me apoiar um pouco nele para, como vocês têm uma boa memória, por certo melhor que a minha, e como nós estamos falando de memória também, né? Memória coletiva, das narrativas, daquilo que aconteceu, mas que pode trazer para o momento, para refletir novamente acerca desses eventos, desses acontecimentos. Só vou explorar uma única fala de um único sujeito, um fazendeiro, que levanta uma questão muito interessante. O fato de eu gostar ou não de fazendeiro são outros 500. Mas ele levanta uma questão muito interessante. E eu lembro que insisti com vocês de perceber as várias narrativas, a narrativa da Igreja Católica acerca dos conflitos de terra, já que o filme, o documentário, aliás, traz o evento do assassinato da irmã Dorothy e dos PDS do Anapu. As várias narrativas da CPT, a Pastoral da Terra, dos camponeses assentados, das lideranças da igreja, mas também dos fazendeiros. E aí tem um fazendeiro que levanta uma questão muito pertinente, que é interrogar a existência de documentos. E ele não interroga só os assentados, ele interroga desde o descobrimento do Brasil. Aí ele inicia a fala dele dizendo assim: quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, alguém tinha documento dessas terras para dizer que eram suas? Não. Os primeiros que conseguiram documento foram os portugueses que chegaram e distribuíram em capitanias hereditárias em sesmarias. Esses sim eram donos, esses tinham documento. Quer dizer, ele constrói uma versão que vem de apoio a ele. Por quê? Porque se ele não comprou, se ele se apropriou na pistolagem, matando os poceiros, ainda sobra o artifício de ir no cartório e comprar um documento. Comprar. Falsificar uma página de assentamento de terra no cartório e pagar o dono do cartório, a dona, e conseguir um documento. Por acaso, Cecílio Rego Almeida, CR Almeida, não comprou mais de 5 milhões de hectares de terra aqui, na Terra do Meio, pegando
várias áreas indígenas dentro, comprou num cartório aqui em Altamira. E quando ele apresentou esse documento no judiciário, dentro do processo, o primeiro juiz que analisou considerou legítimo, verdadeiro. E considerou por quê? Na sociologia rural tem uma categoria que é grilagem. A grilagem é não só a pistolagem, não só tomar terra, é produzir um artifício para fazer o documento aparecer como verdadeiro. E isso tem a ver com os grilos. Os grilos, esses parecido com gafanhoto, primo do gafanhoto. O que você faz? Você vai no cartório, registra, consegue testemunha laranja, falsa, consegue uma negociação com o dono do cartório e registra numa página X. É claro que essa página X vai ter que sumir, vai ter que ser arrancada. Aquele assentamento vai ter que ser queimado. Só vai sobrar o documento na sua mão. Se você levar ele para o juiz vai dizer, meu amigo, esse papel aqui tem 3 meses. Ele está assinado como se tivesse 30 anos. Dá para sentir o cheiro ainda da tinta, tem 3 meses. Então, o que tu faz? Tu pega um bocado de grilos, coloca eles dentro de uma gaveta e joga o documento lá dentro. E deixa durante semanas. Só abre a gaveta com muito cuidado para colocar alguma coisa para os grilos se alimentar. Eles vão fazendo cocô por cima do documento, vai manchando o documento, eles vão roendo um pedaço do documento quando você apresentar. João, eu estou em aula agora, por gentileza, tá? Quando você apresentar, se não for feita uma perícia técnica muito fina, qualquer um que olha vai dizer, não, esse documento é verdadeiro. Assim como se fosse olhar, provavelmente, a certidão de nascimento da mãe ou do pai de vocês. Eles não dobraram tantas vezes assim, que já cortou na dobra? Não amarelou pedaço? Não rasgou pedaço? Não colocou com fita durex por trás? É possível fazer tudo isso dentro de 30 dias, 45 dias, 60 dias. Fazer um documento que foi assinado agora parecer que tem 30, 40, 50 anos. É uma técnica. Então, essa ação do grilo que dá a noção do princípio da grilagem, que é diferente do princípio da pistolagem, de tomar na marra, assassinando o poceiro. A grilagem é montando um artifício para se apropriar de uma área com a estratégia de burlar registros cartoriais e envelhecer documentos e fazer sumir a página onde estava o assentamento. Como sumiu a página, não tem como provar pelo cartório que é verdadeiro ou que é falso. Vai ter que tomar por base o próprio documento, e ele aparentemente está envelhecido, né? Mas aí voltamos para as nossas questões mais do documentário. Vocês devem ter visto também que a narrativa dos sujeitos que estavam construindo essa narrativa, ressignificando os acontecimentos, vez ou outra, eles também se apoiavam em indícios concretos, reais, palpáveis. Lembra dos irmãos que trouxeram um registro de assentamento de terra? Lembra da senhora que mostrou fotos? Tinha foto na parede? Dava para pegar, pegou o quadro, mostrou, do pai, da mãe, mostrou o sinal daqui, olha aqui, essa foto tem um sinal, olha esse sinal aqui, é igual, isso prova. Então, a memória coletiva, ela também se apoia nesses documentos, nesses artefatos, nesses indícios, nesses elementos. Como um grupo indígena, por exemplo, como o Arara, como o Assuruni, vai provar que ele já está há 3, 4 mil anos por aqui. Tem artefatos de pedras
que foram utilizados, e aí a ciência pode vir em apoio, a ciência no sentido da química, da física. É possível testar o artefato e verificar que ele foi produzido há 5, 6, 10, 15, 30, 50, 100 mil anos atrás. Então, se encontra um artefato desses na mata, cavando 80 centímetros de fundura, 1 metro de fundura, e não encontra nenhum vestígio de que alguém cavou na manhã anterior para enterrar ele lá, é um elemento concreto, um indício concreto da existência do grupo há tanto tempo. Ossadas, a paleontologia, a arqueologia se apoia muito, é uma área muito próxima da antropologia, se apoia muito nesses artefatos, nessas ossadas encontradas em cavernas, nesses ranhuras feitas em pedras, que é possível datar com uma certa precisão, né, nesses vestígios, ali em Conceição do Araguaia, visitei durante uma pesquisa de campo, que era sobre história, memória dos camponeses no sudeste do Pará, e representações coletivas dos camponeses. Nós visitamos aquele museu que chama o Museu da Guerrilha. Ele é bem precário, ele tem poucos instrumentos, não tem apoio oficial praticamente nenhum, até porque não interessa para o Estado oferecer apoio ao grupo que, a duras penas, consegue manter o local. Tem esse bicho preguiça que virou pedra. Tem castanhas do Pará que viraram pedra. Tu bate com um facão em cima e sai faísca, virou pedra. Mas é o ouriço da castanha. Tá lá, tu pode ver, tu pode olhar pelo buraquinho que tem lá e enxergar as castanhas lá dentro balançando. Quanto tempo foi necessário? O nosso olhar, assim, desavisado, não vai conseguir saber isso, mas um olhar com produtos na área da ciência, produzidos para datação, consegue fazer um inventário cuidadoso e consistente do período que aquele artefato, da quantidade de anos que aquele artefato tem. Então, nós encontramos indício nessas narrativas da população de Javé, aqueles ao menos que 4, 5 que se dispuseram a construir essas narrativas, eles buscaram reforço, tanto na memória dos outros, quanto em indícios palpáveis. O documento da terra, que passou para um, e, portanto, ele podia tirar o irmão da herança, ou uma foto, cartas escritas também, muitas vezes são utilizadas. Eu lembro de uma professora de história, a Jéssica também conhece ela, por certo, a irmã Inês Wenzel. Nós trabalhamos junto na paróquia em Altamira. E ela era muito, assim, atenciosa com todos esses registros que se pudesse guardar. Então, tinha uma reunião, aí fazia um folheto de cantos, ela guardava, fazia um convite para as lideranças para essa reunião. Não, filha, agora eu estou em aula, por gentileza. Só um minutinho, João, não tenha pressa. Ia aguardando, tinha um convite para uma reunião, guardava, tinha um convite para um grupo de jovens, guardava, e tinha caixotes desses documentos, desses registros. Aí, de repente, veio uma pessoa para coordenar a equipe, e um dia, sem mais, sem menos, ele achou que era muito entulho, pegou e tocou fogo em tudo.
em tudinho. Não sobrou nada. Tinha documentos da paróquia que eram escritos à mão. Nem mimeógrafo a álcool tinha naquela época. Era registro feito à mão, o convite feito à mão. E tinha que fazer um por um. E mandava para cada comunidade um convite, mas era um por um. Era feito um por um, então não encontrava dois iguais, exatamente iguais, porque não era reprodução, era confecção manual do documento. Ela guardava isso assim com um zelo enorme. E foi tudo para as cucuias, virou fumaça tudinho. Ela passou tanto tempo se lastimando, porque isso pode se apoiar nisso. Tem uma disputa de terra. Bom, tem uma ata que o seu Severino, lá do 100 Norte, assinou essa ata da reunião da comunidade há 43 anos atrás. Pode se apoiar nessa carta, nessa ata, nessa reunião realizada. Então, quando nós vamos nos acercando desses indícios, desses elementos, a própria noção de veracidade e não de verdade, que são duas coisas diferentes, veracidade tem a ver com consistência, tem a ver com lisura, verdade tem a ver com uma norma de princípio jurídico, instrumental, legal. Então, essa consistência ganha. Mas tu não conheceu esse sujeito, aí a pessoa pega uma cartinha que recebeu quando era adolescente e apresenta essa cartinha. Pode ser uma cartinha amorosa, pode ser uma cartinha que terminava o relacionamento porque a pessoa saiu, a família mudou para outro local e por aí vai. Então, a memória nossa, ela se apoia também do plano coletivo nesses registros, nesses indícios. Né? E aí fica alguma coisa bem mais consistente, mais palpável, mais visível. Tá? E para quem, em geral, tem necessidade dessas comprovações, ela fica mais passível de se acreditar nela, né? Para quem não se contenta com a própria narrativa do sujeito, né? Mas aí considerar que existem várias dimensões da história, uma delas também, que nem aceita esses documentos de cartório, de registros, essas coisas, se apoia do plano físico, do plano químico, né? Aí fica mais difícil ainda até acreditar que a carta de Pero Vaz de Caminha existiu, porque se não passar um produto nela que testa que ela tem 500 e poucos anos, ela não teria validade. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa desse nosso texto assistido? Porque tem textos que vão ser lidos e tem textos que vão ser assistidos. Um vídeo, um documentário, uma entrevista, uma música, uma foto, sempre se constitui para nós na condição de texto, não só o que é escrito. Tá? Eu vi alguém se mexendo, parece que estava quase levantando a mão, acho que era a Luciana. Não, não era eu, não. Não? Eu passo a vez aí para alguém que não conversou no primeiro bloco. Convidar quem não participou no Agora, primeiro nesse bloco. momento, não, tá? Boa sugestão. Vamos ver quem não participou no primeiro bloco, que também gostaria de trazer algumas coisas da sua percepção, contar alguma parte do filme que mais gostou. Tranquilo. No geral, a gente espera um pouquinho, aí ver se a professora Jéssica tem mais
algum elemento, alguma anotação que gostaria de trabalhar conosco. Aí, se vocês não têm interesse em trazer outros elementos, aí, então, assim que a professora Jéssica fizer o seu comentário, depois eu só vou já organizando para ir processando o material e reenviando para vocês mais tarde. Às vezes eu acho graça quando alguém do poder público, seja na esfera federal, estadual, municipal, diz assim, está na hora dos professores voltarem a trabalhar. A maioria das nossas aulas, e eu já disse isso para vocês na etapa passada, só estou reafirmando, eu não demorava mais do que 15 minutos para encontrar as minhas anotações e ir para a sala de aula. Ficava lá, trabalhava em média 4 horas, 3 horas e meia, né, porque tem um pouquinho de atraso na chegada, tem o intervalo, e me desincumbia da atividade daquele dia. Agora começa pela manhã, organizar material, preparar, fazer anotações, aí depois abre a sala, faz o registro, convoca a turma, aí tem a nossa discussão, aí depois tem que esperar chegar no e-mail, aí salva, aí depois vai lá para a plataforma do YouTube, abre, aí pede para fazer todo o trabalho de salvar na plataforma, depois o trabalho de processar, e aí a gente fica naquela agonia, porque se tiver 99% salvo e processado, só falta 1%. Se cair a internet, volta a 0%. Por isso que, às vezes, termina a aula 9, vai chegar 11h30, 12 horas, 1 hora da manhã, o material processado. Porque até lá a gente está trabalhando, tentando dar conta de encaminhar para vocês. E até voltar às aulas presenciais, que é uma outra coisa também, porque aí a gente pode andar no meio da turma, ir conversando, animar mais a pessoa para ela participar, incentivar, convidar, convocar. É de uma outra qualidade, em geral, a discussão, a conversa, né? O debate, a argumentação. Mas é provável que se muita mobilização continuar acontecendo, e mais pessoas sendo vacinadas, e mais compra de vacina, e mais cuidados também com a própria saúde, com os cuidados necessários, é provável que esse ano é pouco provável que volte presenciais, mas aí na etapa seguinte de vocês, é provável que já seja presencial, com todos os cuidados necessários ainda, né? Mas é provável que sim, que já seja presencial. Já passou esse 1 minuto? Tá sem voz. Professor, não sei se mais alguém, pelo que eu vi, não se manifestou, mas eu gostaria, sim, de falar, e primeiro dizer para o senhor, professor, que eu acho que a gente tem esses limites, né? Na outra aula, eu fico até tarde, tentando processar, acho que às vezes, se não conseguir no mesmo dia, a gente, outros dias de manhã, vamos vendo de que forma que a gente vai também estendendo esse tempo, né? Eu sei que é necessário, porque teve um aluno, por exemplo, que entrou em contato comigo bem cedo, assim, disse que tinha terminado de assistir a aula, era tipo 6h30, eu fiquei até, meu Deus, que horas que ele assistiu a aula, para poder dizer que tinha assistido. Então, a gente vai entendendo esse esforço, né? Que a gente vai fazendo para garantir mesmo que todos tenham acesso. E principalmente no curso de Educação do Campo e do Oeste, a gente sabe o quanto é dificultoso, né? Mas vamos superando esses limites. Aí, assim, eu queria, né, finalizar mesmo, assim, as reflexões em relação ao filme, algumas coisinhas a mais que eu tinha anotado aqui, mas eu acho que fica, assim, de reflexão geral, assim, né, isso que o professor fala, dialogando um pouquinho, a ciência, ela pode nos ajudar, né? Ela é muito importante.
Talvez até quando eu falei ali, ela não é neutra e às vezes ela vai lá e atrapalha, né, do ponto de vista nosso, né, ela também é utilizada, inclusive, para negar, né, o nosso direito à própria história, tudo isso que sempre, né, os povos quilombolas, indígenas, né, da sua pertença, fala sempre os outros, né, que disseram por nós, então, acho que muito a gente escuta na faculdade muito disso, né, agora somos nós que estamos escrevendo a própria história, e vocês, das comunidades de vocês, né, se desafiando nos relatórios de pesquisa, né, durante a faculdade, a escrever a própria história, isso é muito importante, né, porque justamente o conhecimento, ele é utilizado como arma, né, porque na nossa sociedade ele precisa ser institucionalizado e utilizado, então a ciência, ela pode nos ajudar muito, e aí quando eu acho muito simbólico lá no finalzinho do filme, né, para vocês que assistiram ou que vão assistir, quando o Antônio Biá deixa só uma carta, e aí reúne a comunidade para entender, para ver quem que ia ler, né, para ver o que ele tinha dito, e na verdade ele tinha dito que não tinha conseguido fazer, né, mas quem lê é uma criança, né, e aí eles pegam assim, dão o bilhete para a criança, e ela vai lá e lê, para eles entenderem o que o Antônio Biá tinha falado. E aí isso para mim é muito simbólico, porque representa muito do acesso à escola, que a Luciana falava na fala dela anterior, né? Quem que está tendo acesso a esse conhecimento, até o próprio domínio da escrita, né? Se a gente for ver a história, né, na nossa região, na Transamazônica, quem vai tendo acesso são as gerações que vão surgindo, né? Porque por uma luta histórica dos povos do campo, pela educação do campo, vocês, né, estão fazendo parte dessa história em que momento? Tendo acesso à universidade. Então, para as pessoas da comunidade, né, que sabem a história, acho que esse papel de vocês vão fazer uma análise científica, né, sobre a história da comunidade de vocês, porque vocês vão trazer para dentro da universidade, e aí vão refletindo, vão analisando. Então, esse papel é muito importante, né, de vocês estarem nesse momento. E aí, como o professor Mário coloca, né, fantástico, assim, existem muitos instrumentos que podem nos ajudar, né? A arqueologia, como ele coloca, a própria biologia, né? A gente foi entendendo a história da Transamazônica na disciplina de arqueologia com a professora Eliane, e aí eu da área da biologia, o que a gente fazia ali, né? A partir da própria mudança da paisagem, do solo, né? Observando o solo no município de Brasil Novo, quando a gente foi fazer uma aula de campo, então você ia ouvindo ali os agricultores falando, né, a nossa vicinal foi colonizada quem chegou aqui foram os capixabas, né, então eles já têm que tipo de prática com o ambiente, era justamente, né, a agropecuária, mas lá no Travessão da 16 era o quê? Eram os agricultores, então é a terra roxa, então a gente vai utilizando vários elementos que são, né, de conhecimento popular e vai também fundamentando, e a ciência, ela pode nos ajudar muito nisso, né, na própria compreensão da própria história, mas também dessa documentação ou, né, da análise científica para poder contribuir muito. Eu acho que tem muitos elementos, mas eu ainda acho também, aí falando, né, da importância de considerar, né, as diversas linguagens que ainda não são consideradas na academia, como, por exemplo, a oralidade. São consideradas, mas, né, ainda em muitas, né, ciências, a própria língua portuguesa, né, ainda existe esse debate. Eu acho que é importante cada vez mais a gente, né, a importância da oralidade, né, a escrita é importante, mas a oralidade também, e as outras linguagens, né. Aí lembrei de uma outra partezinha do filme que a gente vai vendo vários povos ali, né, quando chega naquela liderança quilombola, né, ou ali que era dos negros, de que forma que ele vai lembrar da história, né? Ele vai e começa a cantar. É engraçado, porque é cômico, né? Porque o Antônio Biá fala assim, não tem como passar essa parte que ele está cantando. Aí o cara fala, não, esse é o jeito dele contar a história. E é a partir da música, né? Porque a música, ela também traz toda uma ancestralidade à história. Então, a gente vai entendendo que existem diversas formas de contar, diversas expressões, né? E é preciso sempre, né, lutar para que esses conhecimentos eles sejam, sim, reconhecidos como, né, importantes e etc. Então, acho que essa é uma reflexão, assim, muito importante. E a gente vai continuando, né, gente, nas próximas aulas. Acho que quando a gente pensou, o professor Mário, em trazer esse filme,
era muito da gente poder possibilitar essas reflexões diversas em relação à linguagem, né? Porque vocês viram lá que quando a gente apresentou o plano, essa questão da escrita, né, faz parte dessa discussão, mas a gente podendo reconhecer de que forma que isso vai ser importante, como que vocês vão desenvolver a pesquisa de vocês. Aí, para finalizar mesmo, né, eu sempre vou refletindo no curso de Gestão no Desenvolvimento da Educação do Campo Papel, do próprio curso, porque imagina, né, o curso de Gestão faz agora 10 anos, né, e a gente está participando também da jornada acadêmica, né, de Etno, e vai percebendo o quanto que tem se configurado. Vocês entram agora e vão conhecendo o curso, e eu entrei como professora substituta e já estou saindo, né, essa é a última disciplina que eu participo, mas fui compreendendo o quanto tem sido importante essa experiência, e aí do quanto tem possibilitado essa democratização do conhecimento nas comunidades, né, tradicionais no campo ou nos territórios, né, das comunidades tradicionais. E acho que essa discussão ela é muito válida para isso, né, da gente pensando que pesquisa que nós vamos desenvolvendo, qual papel, né, que instrumentos de pesquisa, ou como que a gente vai construir as análises para fortalecer os nossos conhecimentos, as práticas locais e a própria transformação da realidade. Acho que seria essas, assim, as questões, né, que eu teria para levantar, tá bom? É isso. Estava desligado. Depois a gente combina o próximo, e aí ajusta isso e envia já o próximo texto de leitura, para subsidiar a nossa próxima aula semipresencial. Que a ideia é que vocês possam ter acesso a esse material antecipadamente, fazer uma leitura para balizar um pouco, nortear a nossa conversa durante a realização da aula síncrona. Tá? Aí eu ajusto isso com a professora e já encaminhamos para vocês. Tá? Então, eu encerro a gravação para poder começar o processamento. Boa noite para os que restaram ainda na sala. Boa noite, gente. Até sexta-feira.